Bom dia a todos, a todas. Vamos ajeitando aqui o nosso espaço, ajeitando a posição da câmera. Bom dia, Vilma, tá chegando aqui. Deixa eu já ir ajeitando as coisas aqui também para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa aqui nesse tempo, nessa live. Nessa uma horinha que nós vamos ter aqui para conversar e bater um papo abençoado. Vanessa, bom dia. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui já meu texto bíblico. E nós vamos dar início já à reflexão do capítulo 3, que a gente começa hoje. Muito bem. Joia, bom dia. Bom dia, Vanessa. E aí? Achou os textos lá que você estava procurando? Depois eu lembrei de uma dissertação de mestrado de uma amiga minha que fala sobre aquele tema da síndrome de burnout. Síndrome de burnout em pastores. Não é o tema específico que você estava pesquisando, mas eu acho que tem muita referência bibliográfica, pode te ajudar. Não sei se dá tempo ainda, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início então à nossa reflexão. Palmir, bom dia. Enquanto o pessoal vai se achegando aí, nós vamos já fazendo a revisão. Guga, bom dia. E falando um pouco sobre as atividades aí que nós já começamos e retomar já para a gente seguir em frente com o capítulo de hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Ótimo. Tá bom, Vanessa, depois eu mando para você. Bom dia, May. Simone, bom dia. Vou cumprimentando o pessoal aqui antes da gente começar já em termos práticos, mas seguindo em frente, portanto. Pessoal, bom, vamos lá. Vamos começar fazendo uma breve revisão do que nós vimos até agora. Nós estamos no capítulo 3, portanto, já falamos um tempo sobre a introdução, sobre os 2 primeiros capítulos do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse é o nosso texto base, é com ele que nós estamos trabalhando. E então a gente falou no capítulo 1 da maturidade espiritual, que está intimamente ligada à maturidade emocional. Então, no primeiro capítulo, na primeira parte desse estudo, a gente chegou à conclusão de que o crescimento emocional ele é muito importante para que o crescimento espiritual possa acontecer. Então, nós já falamos que quando a gente tem uma experiência com Cristo, quando a gente faz parte de uma igreja há pouco tempo ou há muito tempo, enfim, a nossa prática espiritual, ela faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a gente melhore a cada dia. Mas chega um ponto em que a gente bate numa barreira, e essa barreira ela só é superada quando a gente permite que as nossas emoções sejam tratadas. Isso é aquilo que nós vamos frequentemente voltar durante essa série de estudos na ilustração do iceberg, ou seja, a gente trata muito a questão que está na superfície, mas a coisa só começa a evoluir quando a gente começa a tratar aquilo que está debaixo da superfície, que está submerso. Que são as nossas emoções, que a gente tem, então, que deixar que Deus trate e que a gente abra o nosso coração para isso. Ok? Então, muito da nossa história de vida, das nossas emoções, do nosso contexto, onde a gente foi criado, e etc, etc, influencia diretamente na nossa emoção, nas nossas emoções,
que, por consequência, acabam afetando também a nossa espiritualidade. Entenda espiritualidade como a maneira como você lida e se relaciona com Deus. Vamos tratar aqui nesse sentido. Gente, agora o assunto ficou sério aqui, que entrou meu professor de teologia. Bom dia, Cristófano, bom dia, Carol, bom dia, Gisele. Eles que está dando joinha aí pra gente. Agora deu até um frio na espinha aqui, mas vamos seguir em frente. Então, quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando nesse sentido, de um relacionamento com Deus. Então, é muito difícil de nós chegarmos a um ponto em que a gente cresça na nossa espiritualidade se a gente não deixar que Deus trate as nossas emoções também. Porque não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então, por mais que a gente veja o discurso, a gente costuma ver muito esse discurso na igreja, né? Não, porque eu estou bem, eu estou tratado, eu estou feliz e tal. A gente tem que ser honesto, né? Nós temos que ser honestos com as nossas emoções e com quem nós somos. Deus nos trata? Deus nos trata. Deus cuida de nós? Deus cuida de nós. A experiência com Cristo transforma a nossa vida? Claro que transforma. Mas chega um ponto que a nossa história de vida, as nossas emoções, a maneira como a gente lida com os nossos conflitos, acaba também, de uma certa maneira, influenciando a forma como a gente se relaciona com Deus. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, é necessário que nós deixemos que Deus nos transforme. Ok? E para isso, então, essa transformação tem que ser também emocional. Esse é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2, que nós dividimos em 2 partes, foram 2 semanas, nós falamos a respeito das mudanças imediatas que a conversão, a experiência com Cristo, o nome que você quiser dar, traz para nós. Então, há muitas mudanças que acontecem de uma maneira quase que imediata. Então, o que acontece com o novo crente, por exemplo? Ele já muda a sua linguagem, ele aprende a usar uma linguagem mais evangelical, vamos dizer assim, ele deixa de falar alguns palavrões, ele começa a ter um cuidado maior com as suas atitudes, com a forma como ele se relaciona, ele aprende conceitos ou reforça conceitos positivos que a palavra de Deus ensina. Enfim, existe uma transformação que ela é visível. Quem tem uma conversão genuína, ele rapidamente apresenta algumas posições, alguns valores, algumas formas de lidar e de agir, que você já percebe, essa pessoa está diferente. Ok? Então isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas que eu tenho pastoreado ao longo dos anos, e a gente percebe isso no relacionamento com as pessoas na vida cristã. Depois que passa esse tempo, a gente começa a perceber que a pessoa ela estaciona e ela não evolui mais nas suas mudanças. Então, vocês lembram, quem é mais antigo aí de igreja, vai lembrar daquela música que a gente canta, ou cantava, né? Faz tempo que eu não canto essa música, que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo. A gente usa muito pra gente que se desviou, que não está mais na igreja, ou que está na igreja, mas já não tem mais aquele fervor inicial. Então, aquela saudade dos primeiros dias, né? Dos primeiros momentos da vida nova com Cristo. Por que muitas vezes a gente tem esse saudosismo? Porque chega um momento em que a gente para. Não é que a gente não evolua na fé. Nossa fé, se você tem um relacionamento com Deus, ela vai constantemente sendo transformada. Mas, muitas vezes, a gente não consegue mudar alguns aspectos da nossa vida se nós não permitirmos. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, obviamente. Estou só colocando aqui como uma questão que muitas vezes a gente não consegue seguir e avançar um pouco mais, porque quando começa a mexer com questões mais profundas da gente, a gente fala: não, aqui tá bom, fica por isso mesmo. Não é verdade, por exemplo, já falamos isso na semana passada, mas só estou reforçando aqui, que a gente encontra pessoas que estão há 30, 40 anos na igreja e continuam sendo o mesmo crente de 30, 40 anos? Isso acontece muitas vezes. E acontece, inclusive,
e aí eu vou falar por experiência própria, né, para não julgar ninguém, muitas vezes até algumas atitudes, alguns hábitos que não eram bons, que a gente abandonou no início da fé, e depois de um certo tempo a gente recupera. Eu não abandonei, eu deixei ele guardado ali para pegar numa gaveta de volta. E às vezes a gente se torna até, em alguns aspectos, pior do que a gente era quando a gente teve uma experiência com Cristo. Isso é parte, infelizmente, é parte da nossa essência pecadora, né? Aquela velha expressão do apóstolo Paulo que ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente vive esse drama, né? E aí, como é que a gente vai superar isso? Primeiro, não vou fazer toda a revisão da aula passada, mas a gente deve reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa fragilidade, os nossos medos, o nosso ativismo e etc. E ter a coragem de deixar que Deus nos confronte, mesmo que isso vá mexer com as nossas emoções, e vamos seguir em frente, né? Deixa Deus tratar. Reconheça, né? Nós devemos reconhecer que nós temos as nossas limitações e que tudo que nós até então deixamos tratar foi a ponta do iceberg. E que quanto mais profundo a gente é tratado, melhor a gente vai poder crescer emocionalmente e espiritualmente. Ok? Então, basicamente, é isso que nós vimos. Bom, hoje nós vamos fazer uma primeira parte. Eu vou dividir o capítulo 3 em duas partes também, porque ele é longo e ele tem uma série de conceitos importantes aí para a gente trabalhar. O tema do capítulo é o antídoto radical, saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Então, são duas coisas aí para trabalhar juntas que o autor chama de antídoto radical. Primeiro, saúde emocional, ou seja, uma saúde emocional bem equilibrada, e trabalhando junto aqui, uma espiritualidade contemplativa. Hoje nós vamos falar bastante sobre a saúde emocional e trabalhando no aspecto da nossa cultura, de como a nossa saúde emocional, e vamos aqui dar uma pincelada sobre a espiritualidade contemplativa, e nós vamos falar mais sobre a espiritualidade contemplativa na semana que vem, ok? Mas basicamente nós vamos falar sobre a saúde emocional e como que ela liga com essas coisas. Bom, quando a gente evangeliza alguém ou quando a gente recebe a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que a gente orienta ou a gente é orientado a fazer é fazer uma conexão entre a nossa fé, a nossa experiência com Cristo, com uma comunidade local. Então, é aquela velha história, você leva a pessoa para a igreja, ou para um grupo pequeno, para uma célula, enfim, faz um discipulado com ela, ou você é quem passa por essa experiência, recebe toda essa orientação, ok? Então, você começa a frequentar a igreja, a pessoa começa a aprender a adorar, aprender a ler a Bíblia, né? Aprender a ler a Bíblia, óbvio. Começa a adquirir bons hábitos, começa a ser dizimista, começa a confiar em Deus para ofertar, começa a descobrir dons espirituais, aprende a utilizar esses dons, os talentos, as habilidades para o serviço a Deus, aprende a evangelizar, dar o seu próprio testemunho, falar, olha, quando eu encontrei com Cristo eu estava assim, depois eu fui transformado e agora eu estou dessa forma. Começa a frequentar outras atividades e eventos, então a pessoa começa, se é jovem, vai em acampamento, vai em retiro, vai participar de congresso. Nós falamos na semana passada, né, que aqui em São Paulo tem congresso para tudo. Você tem aí 1001 oportunidades aí de aprender sobre qualquer coisa relacionada ao Evangelho. Hoje você tem faculdade de teologia EAD, se você quiser estudar. Então, há inúmeras oportunidades. No entanto, chega um ponto, passado alguns anos, que os padrões comportamentais que a gente, ao longo da vida, foi sendo alimentado e foi construindo esse padrão comportamental, ele se torna uma barreira. E aí você passa a não crescer mais. Então, o antídoto radical que o autor aqui propõe é justamente equilibrar essas duas esferas,
saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Eu quero ler um texto que vai nos ajudar a ilustrar muito do que nós vamos falar aqui nessa conversa que nós estamos tendo aqui, nessa live. Eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 13. Os primeiros 3 versículos aqui, depois eu vou explicar o que acontece aqui. Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre chifres 10 diademas, e sobre cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Bom, falar de Apocalipse logo de manhã, né? Tem gente que já assusta, já fica um pouco impressionada, achando que nós vamos falar agora de profecia, estamos vivendo aí uma pandemia, e o Apocalipse, e etc. Respira fundo, fica tranquilo, que não é exatamente isso que nós vamos falar. Eu não sei o quanto você conhece sobre o livro do Apocalipse, ou o quanto você entende sobre esse assunto, mas deixa eu só clarear algumas coisas aqui para você. O livro do Apocalipse é um livro que nós consideramos ele como profético, no sentido de que ele traz revelações para o tempo presente, para as coisas que virão e etc. Há muitas linhas de interpretação a respeito do Apocalipse, eu não vou discorrer sobre elas aqui, mas uma coisa que a gente pode entender aqui é que esse livro ele foi escrito num recorte de tempo específico. O que eu quero dizer com isso? O autor, que é atribuído a autoria ao apóstolo João, nós sabemos que era João que estava isolado ou exilado na ilha de Patmos, na Grécia, com idade avançada, e ele tem então uma revelação de Deus, e nessa revelação, uma experiência mística, espiritual que ele tem ali, ele começa a escrever uma série de avisos e de alertas, enfim, há toda uma divisão do livro de Apocalipse. Especificamente nesse texto, nessa parte, ele começa a falar sobre algumas figuras aqui que ele chama de dragão, de besta, figuras aqui um pouco... vai desenhar aqui para você entender o que são essas figuras, né? Mas em termos práticos, ele está falando para um recorte de tempo específico, para um povo específico, para uma época específica, independente de como você entenda isso em nível profético, tá ok? Isso não é exatamente o que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar daqui a pouquinho, mas para entender o contexto que nós estamos vivendo hoje. Ele fala a respeito do Império Romano, ou seja, o Império Romano naquele tempo era a cultura mais admirada, mais poderosa, mais predominante naquele contexto do mundo antigo. E, embora fosse uma cultura admirada, poderosa, predominante, como toda cultura dominante, ela também era opressiva. Então, os cristãos que estavam ali na Ásia, na região da Turquia, em outras regiões ali daquele tempo, eles acabavam vivendo uma opressão muito grande por parte dos romanos, porque a fé cristã inicial ela era totalmente oposta a toda essa cultura romana, em muitos aspectos. Então isso trouxe muito problema para os cristãos da época. Por quê? Porque era uma cultura diferente, eram valores diferentes, eram lealdades distintas. O Império Romano exigia uma lealdade muito forte ao seu imperador e a sua estrutura política, econômica, militar, etc. Então, para quem não se dobrasse a essa cultura, isso trazia um grande problema. Então, quando ele fala da besta aqui, ele está se referindo nesse recorte de tempo ao Império Romano. Tá? Eu não estou falando aqui da dimensão profética, vou repetir aqui, estou falando isso para o recorte de tempo para os receptores daquela mensagem naquele tempo, ok? Então era uma forma das pessoas entenderem isso, mas de uma forma metafórica, em uma linguagem literária específica, mas era assim que funcionava.
E o dragão aqui, ele é atribuído ao poder satânico daquele mundo, ao poder diabólico daquele mundo, que era o poder que a cultura do mundo antigo fazia ou exercia para afastar as pessoas de Deus. Porque no fundo, gente, quando a gente fala do diabo, do inimigo, de Satanás, o nome que você quiser dar, e dessas forças, nós estamos falando daquele que nos afasta de Deus. Essas são as forças satânicas em qualquer esfera. Essa é a força do diabo, nos afastar de um relacionamento com Deus. Então, a gente, muitas vezes na nossa cultura, a gente tem aquela ilustração do diabo, né? Aquele chifrudo com rabo, com um tridente. Ok, isso é cultura. Mas o que é a força diabólica? O que é a força demônica? É aquela que nos afasta de Deus. Ok? Então, por que nós estamos lendo esse texto específico aqui do Apocalipse para falar do contexto da saúde emocional e da espiritualidade contemplativa? Voltando aqui para o nosso tema. Porque, fazendo o recorte daquela época e transportando para a nossa realidade, esse drama a gente vive ainda hoje. Nós ainda vivemos numa cultura, num tempo, numa época, como na verdade na história sempre foi assim, cada história com seu contexto e com as suas particularidades, mas nós ainda vivemos esse conflito como cristãos. Ou a gente se acomoda e absorve os valores da nossa época, da nossa realidade. Então qual que é o nosso Império Romano hoje? Quais são os valores da nossa cultura que fazem com que a gente fique deslumbrado e se acomode aos valores desse mundo, vamos dizer assim. Então, naquela época, o Império Romano é o que tinha de mais atraente, de mais poderoso para se acomodar e se aculturar. Na nossa realidade hoje, talvez seja aquela ditadura da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, que o dinheiro é a única forma de segurança, que Deus talvez seja irrelevante para o dia a dia. Isso é um discurso da nossa atualidade. Que o cristianismo é só uma alternativa e que talvez o cristianismo até não seja a alternativa. A gente pode até discutir isso em outro momento, né? Se a gente entender a ideia de cristianismo. Que não há valores morais absolutos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Que você não é responsável por ninguém, que você tem que cuidar da sua vida só. Que só tem uma vida, que a única vida é essa, que a gente não tem vida pós-morte, etc, etc. Então são valores e ideias desse mundo. Ou você tem uma outra opção, que é abandonar e manter os valores de Cristo. Agora, a questão é que sempre que nós optarmos pelos valores da Palavra de Deus, nós vamos ter que lidar com a força da besta, que é a cultura do mundo presente, entenda vocês como você preferir, e o dragão aqui, que é o poder satânico, que é a força de usar o poder desse mundo para nos afastar de Deus. Por isso que é difícil você dissociar a espiritualidade emocionalmente saudável de uma espiritualidade contemplativa. E aí eu quero falar algumas coisas que talvez vão machucar um pouquinho aqui, mas é importante que a gente insista nisso, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, assim, se você é muito purista com relação a pessoa ser emocionalmente saudável com Deus, ou ela só ser feliz com Deus, feliz no conceito desse mundo, tá? Então senta na cadeira aí e não fecha o filtro, porque talvez o que eu vou falar possa te incomodar um pouco, mas a propósito dessa série é nos incomodar mesmo, é tirar a gente da zona de conforto, é machucar um pouquinho. Então, talvez te machuque isso que eu vou falar, mas é a forma como eu entendo isso, e vou explicar e vou fundamentar o que eu estou falando, tá ok? O que nós entendemos como uma emoção saudável e um conceito de felicidade baseado nesse mundo, a princípio, não depende necessariamente de uma fé em Cristo. Machucou? Então eu vou falar isso em termos mais claros. É possível você encontrar uma pessoa saudável emocionalmente, equilibrada emocionalmente, e essa pessoa não necessariamente ter uma experiência com Cristo, uma experiência religiosa frequente. Você concorda com isso que eu estou falando? Você discorda?
doeu, machucou, mas é um fato. Se você concorda, você pode pôr um joinha aí, você que está me acompanhando. Se você discorda, você pode colocar você pode escrever N, não, o que você quiser, tá? Nós vamos discutir isso um pouco mais. Mas pode pôr um joinha aí se você concorda, se você discorda, coloca um não aí, não tem problema. Não sou dono da verdade, tá? Mas nós vamos falar sobre isso. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Que é possível uma pessoa ser equilibrada emocionalmente e não necessariamente ter uma fé que seja fervorosa, que seja uma fé em Cristo, que seja uma fé, vamos dizer assim, que tenha Cristo como centro da sua vida. Isso acontece, gente, porque emocionalmente a gente pode resolver problemas internos, porque Deus nos criou com emoções, tá? Deus nos criou com dores. Não, Deus não nos criou com dores, mas o pecado nos traz essas dores, né? Ele nos criou com emoções. Ele nos criou com maneiras da gente interpretar o mundo e dar significado para essas coisas. Então eu posso ficar alegre, posso ficar triste, posso ficar irado, posso ficar contente, posso ficar ansioso, e etc, e etc, etc. Todo mundo passa por essas experiências, por essas emoções. Agora, o que acontece? O que é uma saúde emocional? O autor ele traz aqui uma lista de conceitos que a gente pode adquirir para ter saúde emocional. Basicamente é você ter conhecimento de si mesmo. Aquela velha frase, né? Conheça-te a ti mesmo. É você conhecer a sua verdadeira identidade. É você saber dar nome. O pessoal está concordando aí, né? Entendo isso com total naturalidade. A Vilma está falando. O Guga concordo. Valmira, Simone, a Suelen. Ok. Obrigado, gente. Me sinto mais confortável. Né? Mas não precisa concordar também se não quiser. Então, a gente se identificar com o próximo, iniciar e manter relacionamentos estreitos, aprender a resolver conflitos de forma madura, etc, etc. Gente, se a gente começar a observar e pensar um pouquinho na nossa própria vivência, você já não encontrou com gente que é muito, eu não vou dizer assim totalmente bem resolvido, porque não existe ser humano bem resolvido. Mas assim, pessoa equilibrada, pessoa que tem uma boa postura, que sabe reconhecer erro, que tem uma certa dose de humildade, que sabe se relacionar com outras pessoas e que não necessariamente professa a mesma fé que a gente professa em Cristo. Eu conheço gente assim. Conheço gente, inclusive, de outras religiões, de outras expressões religiosas que, por uma questão de princípio e etc., acabam deixando que a sua emoção seja tratada e que acaba encontrando um nível de equilíbrio, de saúde emocional muito positivo. Então, embora essa afirmação possa parecer, para mim incomoda isso. É incômodo você reconhecer que há pessoas que têm um equilíbrio emocional muito grande que não são necessariamente cristãs. No mundo ideal do cristão, vamos dizer assim, a gente sempre imagina, olha, para ser bem emocionalmente tem que ser crente. No mundo ideal seria assim, mas isso não é uma regra. Não é necessariamente assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque eu posso ser um cristão, mas que se não deixa as minhas emoções, se eu não busco um autoconhecimento, se eu não dou nome, não trato as minhas emoções, eu posso ser uma pessoa emocionalmente imatura. Eu posso não encontrar maturidade. E o inverso também é verdadeiro. Eu posso não ser exatamente um cristão ou não conhecer nada de Cristo, mas ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Então, onde é que entra a fé cristã nesse sentido? É o que a May está falando aí, só falta ser crente. May, segura esse seu comentário aí que é muito importante para o que nós vamos falar a seguir, tá bom? Isso nos dá um gancho muito interessante. Por que aonde que entra então a necessidade de uma fé ou uma espiritualidade emocionalmente saudável? Pessoal, entra justamente na primeira palavra, questão da fé. Nós precisamos de Cristo para resolver o nosso problema existencial.
Por que que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo? Eu não entreguei a minha vida para Jesus Cristo para Ele me fazer mais feliz. Eu não entreguei a minha vida para Cristo para que Ele me fizesse um profissional melhor. Eu não entreguei a minha vida para Cristo para que Ele me fizesse prosperar financeiramente. Eu não entreguei a minha vida para Cristo para que Ele me fizesse ser um pregador de sucesso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Embora muitas dessas coisas possam vir a acontecer, porque a nossa vida melhora em muitos aspectos, mas nós entregamos a nossa vida para Cristo para que Ele resolva a nossa questão existencial. Para que eu seja salvo, para que eu seja perdoado dos meus pecados, para que eu tenha a perspectiva da vida eterna. Para que eu tenha uma relação direta com aquele que é o Criador do universo, que é Deus. Então, essa é a centralidade da mensagem do Evangelho. João 3,16. Deus me amou de tal maneira que Ele deu Cristo para morrer no meu lugar. Então, essa é a mensagem existencial. Então, é para isso que nós encontramos com Cristo e é por esse Cristo que nós vivemos. Ok? Então, lembra lá de Colossenses 2,20? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. É isso aí. Então, não sendo por esse propósito, por esse significado, por esse entendimento, qualquer outra resposta religiosa serve. Eu vou melhorar de vida, eu vou prosperar, eu vou adquirir uma filosofia de causa e efeito, etc, etc. Se não for por esse propósito existencial, qualquer outro propósito serve para tratar das nossas emoções. Tem muita filosofia oriental que ensina a tratar a emoção. Tem filosofia ocidental, grega, que nos ensina a refletir melhor sobre o ser humano. Tem muito conceito de autoajuda que nos ensina a lidar com pessoas de uma maneira melhor. Isso também ajuda na saúde emocional, mas não resolve a questão espiritual. Por isso que o centro do entendimento ou propósito de todo esse estudo aqui é juntar uma atitude emocional mais saudável com uma fé contemplativa. Está claro isso para você que está me acompanhando nessa live? Então, essa é a proposta, esse é o objetivo. Porque saúde emocional você pode conseguir ao longo da vida também com reflexão, com introspecção, com meditação. E não só apenas, e não descartando a importância da oração, mas não apenas com oração. Então, por exemplo, eu trabalho como terapeuta, sou hipnoterapeuta. Na hipnoterapia a gente ajuda a pessoa a lidar com suas emoções. E é possível você tratar a pessoa emocionalmente, ela vai ressignificar emoções e ela vai sair muito melhor. Mas não necessariamente eu vou falar de Cristo para ela. Por uma questão de posturas, as pessoas que me procuram sabem que eu sou pastor, então isso para mim é uma vantagem, porque eu tenho uma abertura para falar da minha fé. Mas eu não posso impor a minha fé para a pessoa. Aliás, nenhuma fé genuína pode ser imposta. Ou a pessoa é conquistada por aquela fé, é o que a gente chama de graça irresistível, ou ela simplesmente rejeita essa graça. E aí é o que a gente chama de blasfêmia do Espírito Santo. Pelo menos eu entendo assim. Então, não vou impor a minha fé para a pessoa. Então ela pode chegar, sair muito melhor emocionalmente e continuar vivendo a vida dela sem crer em Cristo. E aí, como é que faz? Mas eu vou dizer que se a pessoa não está melhor, ela está. Ela está se resolvendo. Então, por que que isso acontece? E por que que a gente precisa entender a necessidade de juntar a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa? Deixa eu pegar o gancho aqui que a May deu sobre só falta ser crente. E, pessoal, me permita agora usar o conceito do nosso estudo do livro, mas sair um pouquinho dele aqui para trazer outros acréscimos aqui, porque o livro você já tem. Então você já leu ou vai ler, recomendo. E se você não tem o livro ainda, eu recomendo que você compre. A Suelen me mandou uma mensagem, está acompanhando a gente aqui, me mandou uma mensagem agora de manhã falando assim, já comprei o livro. Falei, ótimo. Então dá para seguir em frente. Como dizemos, Ney, só falta ser crente. É verdade. Tem um teólogo, eu vou trazer alguns acréscimos aqui para a gente, um teólogo católico, que foi muito importante, na verdade ele ainda tem uma relevância, mas
entre a primeira e a segunda metade do século XX, ele exercia uma influência grande com a sua teologia, que se chama Karl Rahner, ou como dizem os alemães, Karl Rahner. Eu vou falar no meu português mesmo, porque eu não sou alemão. O Karl Rahner, ele cunhou um termo que ficou conhecido no meio teológico, que é o termo cristão anônimo, ou cristãos anônimos. Ele escreve isso numa obra chamada Cristianismo e Religiões Não Cristãs. O Karl Rahner ele faz um diálogo com outras religiões, é uma coisa meio ecumênica, enfim, não é o propósito aqui, não vamos discutir esse assunto especificamente, mas nesse termo ele defende a tese que faz a seguinte afirmação, que todo homem é alcançado pela graça de Deus, todo ser humano é alcançado pela graça de Deus, e por isso todo homem, ou ser humano, é um cristão anônimo obrigado, ou seja, ele é obrigado a ser um cristão anônimo, por quê? Porque ele é alcançado pela graça de Deus. Isso tem muito a ver com teologia da revelação. Você lembra lá, quando a gente cita o Salmo 19, que toda a criação... travou para você, Vilma? Para mim aqui não. Tá tudo ok. Tá? Toda a criação, ela revela a glória de Deus. Ou seja, qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, seja aqui no Brasil, em São Paulo, no Japão, na China, no Oriente Médio, lá no centro, numa tribo africana, ou no norte do Amazonas, a própria criação de Deus, ela revela a existência de algo maior, que nós entendemos que é Deus. Por isso que qualquer cultura tem uma fonte de adoração. Tá ok? Então, a graça de Deus, ela está revelada em todas as coisas. E isso faz com que cada pessoa, cada ser humano no mundo, seja obrigado a ser um cristão anônimo. Ou seja, uma vez que ele recebe a graça geral de Deus, tá? Se você não entender, depois você pode me perguntar o que é isso. A revelação de Deus, a graça geral de Deus. Então, ele tem a possibilidade de conhecer valores positivos a respeito do mundo e das coisas. A gente tem uma noção de bem e mal, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar de Cristo. Tá claro isso? Se a gente tem uma noção do bem e do mal, então a gente tem a possibilidade de, emocionalmente também, fazer escolhas do bem e do mal. Essa é a ideia geral. E aí ele fala que, então, todos são cristãos anônimos que podem vir a se tornar um cristão explícito. O que é um cristão explícito? Eu sou um cristão explícito, dentro da lógica dele aqui, tá? O que é? Eu creio em Jesus, eu assumo a minha fé e eu falo da minha fé. Eu sou um cristão explícito. Eu sou um cristão de verdade nesse sentido, tá? Então, ele diz assim que isso é a visão dele, tá? E é interessante, porque ele fala assim que a igreja, ela não é a comunidade exclusiva dos que têm a salvação, mas a vanguarda. Isso é discutível, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Veja, ele é um teólogo católico. Vocês sabem que na Igreja Católica a questão de pertencer à igreja é fundamental. O discurso dentro da teologia católica é que para haver salvação você tem que estar fazendo parte da igreja. Por isso que um católico, especialmente nos tempos antigos, tinha pavor de ser excomungado. Porque se você é excomungado da igreja, você está condenado ao inferno. E ele vem trazendo uma outra afirmação. Fala, olha, não é bem assim. Então é bem interessante essa visão dele, especialmente por se tratar de um católico. Visto que nós protestantes entendemos de uma outra forma. A gente entende que a salvação está no nome de Jesus. No nome de Jesus. Né? Na experiência que nós temos com Cristo, experiência do novo nascimento em Cristo, é que reside a salvação. Então, por isso que eu posso ser presbiteriano, ou batista, ou assembleiano, mas se eu professo a Cristo como meu Senhor e Salvador, então é isso o que nos baseia aí, tá bom? Então, o que eu quero dizer com essa ideia aqui de cristão anônimo? Lembra aqui, Ney, quando você diz só falta ser crente? A gente usa essa expressão do Rahner para falar exatamente isso. Que há muitas pessoas que não creem em Cristo, mas que emocionalmente elas são tão equilibradas, ou bem equilibradas na sua atitude, na forma de agir com o próximo, que a gente fala, olha, isso aí é como se fosse um cristão anônimo.
ele só falta se converter. Na linguagem evangelical, a gente fala assim. Por quê? Porque ela já alcançou, dentro das suas emoções e da sua prática de vida, porque a minha prática de vida ela não tem como ser dissociada dos meus padrões emocionais. Concorda? Então, a pessoa alcançou um nível em que a gente olha e fala, olha, essa pessoa dá um testemunho melhor do que muito cristão. Você já reparou nisso? Que tem gente que tem atitude que o cristão devia olhar e aplaudir e falar assim, olha, é assim que a gente deveria ser? E por que a gente não é? Porque muitas vezes, é porque o nosso Cristo ele não é tão bom assim? Não. É porque o Evangelho ele não é tão bom assim? Também não. O Evangelho é excelente, é a revelação de Cristo. O problema é que muitas vezes nós não chegamos no nível em que a gente foi honesto o suficiente conosco mesmo para deixar que as nossas emoções sejam tratadas. E nesse ponto, e é um ponto que nós vamos trabalhar mais na semana que vem, a espiritualidade contemplativa ela é fundamental nisso. Então nós temos o privilégio da excelência da revelação da palavra de Deus para nos tratar. Nós temos aqui, usando uma expressão bastante, não bíblica, mas bastante cultural, nós temos um manual aqui, que é a palavra de Deus, que nos dá possibilidades da gente encontrar caminhos para buscar a Deus com excelência e Ele tratar as nossas emoções, só que muitas vezes a gente não se permite. Tá claro isso? Então, eu que sou um cristão explícito, às vezes, eu estou falando de uma maneira genérica, né? Eu deixo que essa oportunidade passe, eu vou até um certo limite, me acomodo, enquanto que muitas vezes aquele que não tem o conhecimento da palavra revelada, que é a palavra de Deus aqui, não me dou a abertura, eu que sou crente não dou abertura, e aquele que não conhece a palavra revelada, muitas vezes ele vai buscar fragmentos dentro da cultura, dentro da literatura, em outros aspectos, que se assemelham muitas vezes ao conhecimento da palavra de Deus e deixam, portanto, ser tratados. Tá claro até aí, gente? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir postando aí que a gente vai falando aí em tempo real. Ok? Então, por que eu estou falando dessa questão aí do cristão anônimo? Quando nós lemos o Apocalipse aqui e falamos sobre as tentações desse mundo, e aí a gente fala então da possibilidade de buscar uma espiritualidade mais contemplativa, é porque assim, a gente só consegue dosar e equilibrar essas coisas quando a gente une o amor de Deus a nós, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então eu preciso viver na cultura que eu estou. Nós estamos vivendo uma cultura hoje que é uma cultura bastante confusa. Eu quero falar um pouquinho do tempo que nós estamos vivendo ainda, para você entender isso, mas para que a gente chegue a algumas conclusões, pelo menos. Mas eu consigo unir uma espiritualidade e uma emoção saudável quando eu deixo que o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas norteie a minha vida, e aí então eu expresso isso no amor ao próximo e no amor a mim mesmo. Nós estamos vivendo um período bastante delicado e que agora eu acredito que vai mudar. Se no início da nossa reflexão aqui nós falamos que a preocupação de João quando ele escreve o Apocalipse, num primeiro momento era o recorte de tempo que ele estava vivendo, ou seja, a cultura romana, que era ao mesmo tempo opressiva e atraente, que era super evoluída e ao mesmo tempo ela levava o ser humano para instintos talvez um tanto quanto primitivos. Enfim, era tudo aquilo que a gente estava vivendo, que a gente via naquela época. Gente, a cultura romana na época era o que tinha de melhor, em termos seculares, tá bom? Só que tinha muitos problemas. E em oposição à fé cristã naquela época, ou a fé cristã em oposição ao Império Romano. Hoje, ser cristão genuíno também não é fácil. Você exercer a sua fé cristã hoje, dentro da lógica desse mundo, é um desafio.
E por isso que a gente precisa entender o contexto que nós estamos vivendo para a gente poder seguir em frente. Eu vou falar algumas coisas que a gente está vivendo hoje para ver se bate com as suas emoções e com a dificuldade de equilibrar isso com a espiritualidade emocionalmente saudável. Os estudiosos, os filósofos, eles dizem que o tempo que nós estamos vivendo hoje é o período que eles chamam de pós-modernidade. Tem uma série que nós talvez venhamos a estudar aí num outro momento sobre pós-modernidade e fé, tá bom? Mas basicamente, sem querer explicar muito o que é pós-modernidade, mas dando uma pincelada, pós-modernidade ela vem com uma certa falência do projeto da modernidade, que vai encerrando lá no final do século XIX, início do século XX, e ela tem uma marcação definitiva, vamos dizer assim, lá para o fim dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, com crise das ideologias ocidentais, etc. Estou falando no período histórico, tá? E que acaba finalizando todo aquele período da modernidade que começa desde os descobrimentos aqui da América até a Revolução Industrial, etc, etc. Papo cabeça, né? O que eu quero dizer com isso, né? O que é a condição pós-moderna? Usando uma expressão aqui do filósofo francês Lyotard. É a ideia de que os grandes esquemas que explicavam o nosso mundo e a realidade já não tem mais garantia. Por quê? Porque a ciência não consegue explicar todas as coisas. Embora tem muita gente que ainda continua afirmando isso, né? Vocês lembram quando a gente estava na escola ou mesmo na faculdade, que falava que o método científico tinha que explicar todas as coisas? Que só pelo método científico que a gente ia encontrar as verdades? Pois é. Isso não é necessariamente a verdade. Existia uma teologia que foi muito famosa, inclusive nos anos 60 do século XX, que era a teologia da morte de Deus. O que era essa teologia? Era a ideia de que o mundo ia chegar num momento de tal evolução científica, tecnológica, etc., que o discurso sobre Deus iria ser uma coisa do passado. Que as pessoas não iam mais precisar procurar Deus. Por quê? Porque a fé, a ciência e a razão, a ciência e a razão e a evolução tecnológica ia trazer resposta para todas as coisas. Aparentemente essa era a ideia. Mas esse projeto se viu fracassado. O que a gente vê hoje é um retorno ao sagrado. Só que é um retorno ao sagrado sem que necessariamente a religião formal seja a resposta. Então hoje cada vez mais as pessoas buscam explicações holísticas, meditação, seitas, religiões orientais, ou fragmentos de uma religião aqui, outra acolá, faz uma salada, põe no liquidificador, bate um pouquinho, pega um conceito de Buda, outro de Cristo, outro de Maomé, junta tudo, faz uma miscelânea e transforma aquilo num projeto de vida. Por quê? Porque isso é tipicamente pós-moderno. Usando um outro autor, que é o Zygmunt Bauman, ele chama isso de modernidade líquida, que é aquela ideia de tudo que está hoje sólido se dissolve no ar. Ou seja, não existe mais nada que perdure por muito tempo. Não é? Então, todo grande projeto de referencial que existia antes não existe mais hoje. Você lembra no tempo dos seus pais ou dos seus avós, que uma pessoa que entrava numa empresa, ele queria fazer carreira nessa empresa ao longo da vida? E por isso que os concursos eram tão valorizados, né? Entrei no Banco do Brasil, vou me aposentar nele. Esse tipo de projeto para essa geração mais jovem não faz sentido. Por quê? Porque não existe uma narrativa de longo prazo, né? Não existe paciência para o longo prazo. Tudo hoje é muito individual. Então, a ideia do individualismo, de você consumir... Pessoal, se der uma hora aqui e a gente não terminar, eu vou estender um pouquinho mais, tá? Eu começo uma outra live porque eu acho que isso é importante. Tá bom? Se vocês concordam, você pode dar um joinha aí para mim. Se o Instagram derrubar a gente aqui, depois de uma hora eu começo uma nova live e a gente pelo menos termina esse assunto, tá bom? Nós já estamos com quase 50 minutos aqui de conversa.
Então o que acontece? Hoje, muitos dos valores da razão, da verdade, ela está centrada no indivíduo. Por isso que se fala muito assim, você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha. Você tem a sua fé, mas eu tenho a minha. Você tem a sua realidade, mas eu tenho a minha realidade. Ou seja, eu como indivíduo se torno o critério da verdade absoluta. Antigamente a verdade era a palavra de Deus. Hoje a verdade é o indivíduo. Isso é um conceito tipicamente pós-moderno. Ok? Eu não vou falar sobre toda a pós-modernidade aqui, tá? Mas eu estou só trazendo alguns conceitos que são importantes para a nossa reflexão aqui. Então, por isso que é possível nos dias de hoje a pessoa resolver as suas emoções dentro da sua escala de valores, que é individual, e não necessariamente viver uma fé que seja centrada em Cristo. Então, o que me traz felicidade? Bom, pode ser que para você ser feliz seja ter uma poupança ou uma aplicação gorda no banco. Poupança hoje não rende muita coisa, né? Mas o que é que rende muita coisa hoje nesse tempo maluco que nós estamos vivendo? Enfim, para outros, felicidade pode ser ter saúde. Para outros, o conceito de felicidade, de estar bem, de estar equilibrado, é ser admirado, é fazer sucesso na carreira. E fica difícil da gente nomear um conceito ideal de felicidade, por quê? Porque é pós-moderno. Porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Porque o critério ele se torna tão fragmentado que ele passa a ser não de uma perspectiva geral, mas de uma perspectiva individual. Eu sou o critério. O problema de achar que eu seja o critério, por que isso se tornou assim hoje? Porque todas as grandes promessas de ideais que vieram ao longo do século XX faliram. Então, por exemplo, quem acreditava em comunismo, em União Soviética, num grande projeto marxista, etc. Veja, eu não estou fazendo uma crítica, tá, a esse projeto, se você gosta ou não. Estou fazendo uma constatação. Quem acreditava muito nisso, depois que a União Soviética ruiu, ficou órfão. Tem gente que está viúva disso até hoje, né? Então, reinterpretando, tentando reinterpretar isso até hoje e cada vez precisa de uma nova interpretação. Quem acreditava, por exemplo, no projeto lá do Hugo Chávez, lá do socialismo latino-americano do século XX, do bolivarianismo, viu isso aí ruir também. Tá? Eu não estou fazendo crítica nem estou aplaudindo, estou fazendo uma constatação. Quem acreditava também que o capitalismo seria a solução de todos os problemas, cada vez que tem uma crise financeira mundial, fica órfão. Tá claro isso, gente? Então não existe uma resposta absoluta. Se você gosta mais de democracia ou não, se você gosta mais de esquerda ou direita, não é essa a discussão aqui, tá bom? A discussão é que todo projeto, toda estrutura que é formada para lidar com as pessoas, chegou um tempo em que ela faliu, ela se esgotou. Né? O tipo de governo, a forma de governo, etc., tem um limite. E quando todas essas estruturas começam a se fragmentar e começam a se esgotar, então, cada vez mais o indivíduo começa a tomar a verdade para si. Olha, isso aqui é verdade até a página 2. É por isso que você encontra na igreja hoje uma fé individual. Muito mais individualista. É por isso, por exemplo, que você vai encontrar igrejas que, na sua maioria, elas só conseguem ter um apelo forte. Quando eu digo apelo forte no sentido de lotar, de ter bastante movimentação, isso não é uma regra, tá? Mas é o que acontece muitas vezes, em que o que essa igreja está oferecendo como solução não é uma experiência de entrega para Cristo, mas uma experiência onde Cristo pode resolver o seu problema individual. Faz sentido isso para você? Porque é isso que nós estamos vivendo hoje. As religiões que nós temos hoje, vamos falar de Brasil, por exemplo, as religiões que têm maior movimentação, que são mais bem-sucedidas do ponto de vista de adesão de membros, arrecadação e crescimento no Brasil hoje, são aquelas que se utilizam da linguagem mais pós-moderna possível. Aquelas que procuram resolver o problema do indivíduo, que procuram trazer verdades individuais, que relativizam
a maneira como a pessoa vai ter que lidar com Deus. Então assim, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, desde que você faça a sua oferta, faça o seu sacrifício individual e deixe que Deus resolva as suas questões individualmente. Gente, se estiver fazendo sentido para vocês que eu estou falando, põe um joinha aí. Ou se você achar que não está, preciso do feedback de vocês aí nesse momento. Você escreve não aí, tá bom? Então, esse é o conceito que a gente tem hoje. Por isso, gente, que muitas vezes nós temos dificuldade de unir as coisas, e por isso que esse é o desafio da nossa Roma de hoje, né? A Roma dos dias de hoje, para nós, é a cultura que nós estamos vivendo. A cultura que nós estamos vivendo hoje é a cultura que leva a compreensão da nossa vida para o indivíduo, né? Para uma visão mais individual do mundo, para uma visão mais aguda das coisas como elas são, e não propriamente da nossa fé e da nossa espiritualidade. Então, a força satânica, demoníaca, como a gente disse lá no início, no texto do Apocalipse, ela é justamente uma força que nos leva a querer resolver os nossos problemas individuais e não a viver uma espiritualidade que possa nos levar a Cristo de uma maneira genuína. Especialmente nos dias de hoje, talvez não, mas vamos falar dos dias de hoje, é possível eu encontrar um equilíbrio emocional. Por quê? Porque esse equilíbrio emocional vai ser baseado na minha cultura, do que propriamente eu ter que viver uma experiência com Cristo. É o ideal? Claro que não é ideal. Deus não nos criou para isso. Mas é possível. Porque eu posso realmente ter essa experiência. Olha só. O que era ser feliz? Eu gosto muito de aprender com filme, seriado, livro, essas coisas. Se você pegar, por exemplo, o ideal de felicidade de uma família lá nos anos 50, nos anos 60, o ideal de uma família feliz era o marido sair para trabalhar, ser o provedor da família, a esposa ser uma boa dona de casa, uma mãe cuidadosa e uma esposa amorosa. E o pai tinha que ser um bom provedor e tinha que ser aquele presente como figura masculina para os filhos. Isso era o ideal, tá? Estamos falando dos anos 50 do século XX, anos 60 talvez. Aqui no Brasil talvez até um pouco mais à frente, mas enfim, esse era o ideal. Esse é o ideal hoje, gente? É assim? Não, as coisas mudaram. Hoje, já há muito tempo, a mulher saiu para o mercado de trabalho. Então, não são todas as mulheres que trabalham fora, obviamente, isso não é uma regra e nem tem que ser assim, mas, grosso modo, a maior parte das mulheres hoje enfrenta o mercado de trabalho, elas saem também. Os filhos não ficam o dia inteiro em casa, agora em quarentena fica, né? Mas, via de regra, os filhos também têm uma agenda puxada. Eles vão para a escola, no contraturno da escola eles vão fazer algum curso, vão fazer alguma atividade esportiva. Então as coisas mudaram muito. Então o marido tem a sua carreira, a esposa tem a sua carreira. Às vezes quem sustenta o provedor da casa muitas vezes é a esposa. Há muitos casos em que não tem mais essa figura da esposa, do marido. Eu conversava com meu sobrinho uma vez e a gente estava falando, né, na época que o pai dele, meu irmão, divorciou, a gente estava conversando sobre isso. E ele falava que na sala dele, nós estamos falando de 10 anos atrás ou mais, na sala dele, mais da metade dos colegas dele tinham pais divorciados. Mas vai falar isso lá nos anos 50 e 60. Então, esse era um modelo familiar, estou falando só de família, tá? Então as coisas mudam. Quando a gente fala, por exemplo, do projeto de carreira, antigamente você entrava numa empresa e queria fazer carreira ao longo da vida. Você fala isso para um jovem hoje, dele ficar 30 anos na mesma empresa. Ele sai correndo. Quer ter muitas experiências, não aguenta ficar 5 ou 3 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Essa é a sociedade pós-moderna. Ok? Gente, antes que o Instagram me derrube, porque faltam 2 minutos para encerrar essa live, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar, faltam 30 segundos. Eu vou encerrar e vou começar outra. Vocês me acompanham? Pode ser? Aí a gente ganha mais tempo para a gente finalizar esse assunto. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e em poucos segundos já começa uma nova live e você já entra de volta, por gentileza, tá? Até lá, então.